a reunião em andamento, vai pegando ela aí, conforme a gente parou. Então, vamos lá. Toda sexta-feira, a gente faz esse conteúdo aqui para vocês, tá? A gente tem esse encontro, essa mentoria, essa reunião, como vocês se sentirem mais confortáveis, tá? Toda sexta-feira, às 16 horas, a gente faz essa reunião aqui, onde eu sempre tento trazer algum conteúdo que vai ajudar a clínica de vocês de alguma forma, tá? Então, no caso, pessoal, normalmente é comigo, tem momentos que faz com outros dentistas ou com até parceiros, né? Então, sempre tem às 16 horas algum conteúdo aqui para vocês na sexta-feira. A reunião, ela fica gravada, tá bom? Então, depois eu mando ali no grupo, onde eu fiz as divulgações, tá? Se vocês tiverem interesse em estar colocando a equipe de vocês também, fiquem à vontade. A gente só pede para sempre manter isso aqui entre clientes, tá bom? Para a gente ser mais justo com vocês, mas daí a sua equipe pode participar, quem vocês tiverem interesse aí da equipe de vocês pode estar sempre aqui, beleza? Então tem muitos clientes que acabam colocando as suas equipes para a gente, né, sempre tentar colaborar ali com elas e elas colocarem este conhecimento em prática para vocês, tá bom? Então fiquem bem à vontade, toda sexta-feira a gente tem, né, essa mentoria aqui, tá? E bom, como nós estamos aí chegando nesse fim do mês, né, então eu quis trazer aqui um conteúdo onde nós vamos falar, né, de repente, de algumas estratégias aqui que nós vamos mostrar para, de repente, ajudar você, né, a conseguir ter um faturamento ainda esse mês, para conseguir, de repente, alavancar o faturamento de vocês ainda esse mês. Então, a ideia é trabalhar com essa temática aqui, e sempre o que eu vou falar aqui, não necessariamente você precisa aumentar o seu investimento em marketing para conseguir ter algum resultado, ou precisa até mesmo investir em anúncios para conseguir ter resultado. O que nós vamos falar aqui vai ser exatamente atividades, ações, né, que você já tem hoje na sua clínica, carteira de clientes, enfim, né, para a gente conseguir trabalhar com essa sua base, para a gente conseguir aí, de alguma forma, aumentar o faturamento da clínica de vocês neste restinho de mês que nós temos, né? Então a gente tem essa semana, né? Para quem atende ainda amanhã, temos mais amanhã de oportunidade, e a próxima semana ali ainda para a gente estar trabalhando, né? Então, de repente, alguma dessas dicas aqui que a gente vai passar para vocês já ajude aí, né, a conseguir, de repente, aumentar o faturamento de vocês, tá bom? Então, vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Vamos lá, deixa eu só colocar aqui para compartilhar. Ai, prontinho. Acho que está aparecendo, né? Boa. Então, vamos lá, né? Feito aí a nossa introdução, tá? Então, pessoal, de forma geral, qual que é a ideia aqui, né? Todo mês, sim, sempre, a gente vai falar de itens, de estratégias para vocês diversificarem os seus resultados, tá? Muitas clínicas, elas acabam deixando tudo num único lugar o seu faturamento, né? Algumas clínicas é só indicação e outras clínicas é só a rede social, tá? Não que seja errado, até porque se estiver funcionando para você, tá tudo bem, quem sou eu para falar, né, o que é certo e o que não é certo para o seu modelo de negócio. O porém sempre quando você tem um único lugar que te gera todo o faturamento da sua clínica, se esse lugar, ele der uma oscilada, e gente, estamos no Brasil, um dos países que tem muitas incertezas, né, acontece muitas coisas aí que acabam interferindo no nosso resultado e que fogem do controle, né? Então é importante vocês diversificarem aí esse canal de aquisição, esses locais onde trazem esses faturamentos para vocês, porque, né, quando tiver essa oscilação, e vai ter, né, você tem um outro lugar para te gerar resultado, tá? Então, a ideia é que até o fim dessa reunião vocês consigam, então, trabalhar com a base de clientes de vocês de forma estratégica, conseguir aumentar o faturamento de vocês sem precisar investir em anúncios ou investir mais e, de certa forma, diversificar esses resultados aí para não ficar dependendo de um único lugar. Beleza? E aí, gente, tem muitas pessoas que, inclusive, pagam e pagam caro para escutar isso que eu vou falar agora, né? Muitos dentistas, como não aprenderam na faculdade, na pós, coisa do tipo, a questão de indicadores, de metas, de gestão,
Quando que o dentista sabe, às vezes, que o mês não tá legal? Quando vai chegando agora perto do fim do mês e fica aquele desespero, né? Nossa, o mês tá muito ruim, não tá entrando dinheiro, né? Então, às vezes, por que que isso acontece, tá? Porque deixa para ver ali essa questão do caixa, essa questão do faturamento, essa questão do resultado na última semana do mês, né? E vai ter momentos que você vai conseguir recuperar e tudo mais. Mas e se não conseguir? Tá? Então, por isso que o ideal é sempre verificar isso semanalmente, verificar isso diariamente, vai depender muito do seu modelo de negócio, tá? Então, qual que é a nossa recomendação? Não deixe para ver isso só na última hora, né? Você tem ali a tua meta, você tem teu objetivo, pega esse objetivo ali do mês, divide por semana, né? E divide também por dia, porque daí assim você consegue saber, né? Esse resultado que eu preciso produzir diariamente, e quando eu produzo esse resultado diariamente, eu já sei que eu alcanço a minha meta ali ao longo do mês, né? Ou então eu faço por semana, então eu preciso produzir por semana, né? Esse resultado aqui para eu chegar aonde eu desejo, tá? Então, se a gente deixar só para ver como nós estamos indo, né, lá no fim do mês, às vezes você não vai ter tempo para conseguir, né, mudar, tá? Então, o primeiro ponto é fazer esse alinhamento, né, conseguir ter esses indicadores para você, né, saber sempre se de repente você precisa ajustar a rota, se você está indo bem, né, e conseguir então trabalhar da melhor forma, beleza? Bom, e acho que hoje, né, todo mundo está presente na rede social, pelo menos tem um Facebook, tem um Instagram da clínica, alguma coisa tem, tá? Porém, muitas clínicas, antigamente, né, o modelo de negócio era muito assim, né? Eu vou montar uma clínica, vou despejar dinheiro na rede social e pronto. E por um tempo, isso até funcionou. Mas agora, não que ainda não funcione, tá? Porém, é mais caro, né? É mais caro para você conseguir adquirir cliente. Agora tem esse negócio da API oficial que deixou mais caro. Tem um imposto do Meta que deixou mais caro. Ou seja, cada vez mais esse modelo de rede social ele vai afunilando, né? Ele vai dificultando para aqueles novos dentistas ou novas pessoas, novas empresas que forem entrando, né? Que vai ficando mais caro. Então, até um tempo atrás era muito acessível para todo mundo, né? Hoje, né, ainda é acessível, mas tem muitas clínicas que não conseguem mais, né, investir ali um valor na rede social, aí investe um valor em imposto e vai. Então, antes era um modelo de negócio que você só abria a clínica e colocava dinheiro na rede social. Não que isso ainda não funcione hoje, mas está mais caro para isso acontecer. E aí o que acontece? Muitas clínicas que estavam ou estão nesse modelo de negócio de só rede social, coloca dinheiro na rede social, sentiu que cada vez que ela, né, tem essa queda no faturamento, ela tem que ir lá e colocar mais dinheiro. Então isso vai ficando mais caro, tá? E aí, no caso, fica sempre refém, então, da ferramenta. Aí surge alguma oscilação, surge alguma coisa, e aí novamente tem a queda, tá? Então, o ideal é sempre a gente diversificar esses canais de aquisição, esses canais que trazem o faturamento para a clínica, para você não ficar à mercê disso, tá? O importante é você conseguir ter conhecimento disso, tá? A questão não é, eu vou fazer só a indicação e vou esquecer a rede social. Nosso trabalho não é aqui fazer um para tirar o outro. Todos são complementares. Então a gente faz um mais o outro, tá bom? A gente costuma falar muito que a rede social, ela alimenta a sua base de clientes. O que eu quero dizer com isso? Então a gente tem lá a nossa, né, a nossa carteira de cliente, nossas indicações, nossos clientes ativos, tem tudo isso acontecendo. Só que a gente sabe que tem paciente que vai, termina o tratamento, por exemplo, a ortodontia vai, termina o tratamento e depois às vezes meio que dá uma sumida, né? Então a rede social ela é interessante porque ela vai trazendo novos. Então, por mais que aquele paciente suma, né, desapareça, a gente tem esse novo entrando, então ela vai alimentando, né, esse nosso ecossistema, essa nossa carteira de clientes, tá? Porém, é válido sempre ter outros lugares, não deixar só a rede social como canal de aquisição da sua clínica, tá bom? Beleza. Dito isso, todos os meses também, aqui no nosso país, a gente tem a oportunidade de utilizar as campanhas internas, inclusive a do próximo mês,
eu já devo finalizar e em breve mando para vocês. As campanhas internas, de certa forma, né, é aquelas campanhas onde a gente pega as datas temáticas, ou às vezes, né, aquilo que já tem na sua cidade hoje, às vezes aniversário da cidade, né, pessoal aí, festa junina, enfim, pega essas informações, coloca dentro, né, de uma campanha para a gente usar isso com os nossos clientes, seja para os novos, seja para quem já é cliente. Então, com isso, a gente consegue aumentar o nosso faturamento. Porque uma coisa é você falar, essa campanha do implante é só esse mês. Poxa, agora outra coisa é eu falar para o meu paciente de algo que ele já tem conhecimento. Né? Então, eu pego aí Dia das Mães, Dia das Mulheres, Dia dos Pais. Então, a gente pega essas datas, né, temáticas que todo mundo, de alguma forma, é impactado, que o nosso paciente, de alguma forma, conhece, né? E a gente coloca que essa campanha desse mês, né, ela acontece somente neste momento. Então, quando a gente cria esse contexto para o paciente, fica mais fácil dele entender que tem começo, que tem meio, que tem fim, né? Porque se a gente só fala, não, é porque é só esse mês. Poxa, quantas empresas, né, vocês não conhecem que às vezes falam isso. Então o paciente já não cai mais nessa. Agora, quando a gente coloca isso nessa roupagem, nessa embalagem, né, de que realmente essa campanha dessa, né, data específica, dessa personalização específica, ela é só esse mês, o paciente ele sabe que é verdade. Então ele consegue de certa forma tangibilizar. A gente não tem mês das mães todos os meses, a gente não tem mês dos pais todos os meses, certo? Então, dessa forma fica mais fácil realmente para o paciente entender que isso não vai ter depois, tá? E por que, que a gente fala de aumentar o faturamento, de vender mais para quem já é cliente? Porque eu consigo usar essas ações, então, essas datas temáticas, para eu abordar o meu cliente, para eu falar com o meu cliente, né? Então, cada data temática, a depender, né, de qual seja, ela tem ali a sua estratégia que a gente pode personalizar, né? Então, por exemplo, esse mês a gente tem lá o Dia da Amizade. Poxa, o Dia da Amizade combina com uma campanha de indicação. Então eu consigo falar com os meus clientes, né? Que às vezes as clínicas ficam assim, mas como é que eu falo com tal paciente? Como é que eu falo? Então a gente consegue ainda usar essas datas para a gente ativar a nossa base de clientes, né? Por exemplo, quando a gente tem a questão do mês das mulheres, um exemplo, mês das mães, né? A gente faz o quê? Olha para a base, poxa, deixa eu fazer uma campanha estética, deixa eu de repente olhar para a minha base de forma estratégica e vender mais para quem já está na minha base. Né? Além de eu decorar essa minha clínica, né? Então, muitas clínicas aí decoraram Copa do Mundo, festa junina, né? Então, você consegue ainda decorar a tua clínica. Por que essa decoração ela é tão importante, né? Hoje, gente, clínicas odontológicas, a depender da sua cidade, tem em toda esquina. Então, aquela clínica que oferece um algo a mais para o paciente já sai na frente, né? Então, por exemplo, a sua clínica vai lá, faz uma decoração, tem lá um comes e bebes, um mimo ali para o paciente. Se ele for fazer em orçamento em outra clínica que não tem isso, você acha mesmo que o paciente não vai levar isso em consideração? Se a gente às vezes leva, por que o teu paciente não? Claro que não é só isso, ok? Mas já tira aquele peso também, que para muitos a clínica odontológica, ela é um ambiente hostil. Agora, quando a gente tenta passar, né, tenta tirar essa imagem, decorar a clínica ali com algum outro elemento que tire desse paciente esse trauma, que vocês precisam pensar. Todo novo paciente que chega para vocês, talvez ele só não está numa outra clínica porque ele não foi bem atendido. Porque se ele tivesse sido bem atendido, ele estaria lá. Vocês concordam que ninguém gosta de ficar trocando de dentista? Né? Quando a gente acha realmente um dentista bom, ou dentro dos critérios que a gente, como paciente, coloca que seja bom, tem por que essa pessoa trocar. Então, se esse paciente está indo para a sua clínica é porque alguma insatisfação ele teve, seja um trauma, né, seja ali a satisfação, enfim. Tá? Então, todos esses elementos vão ajudando, né? Até principalmente quem trabalha com criança. O simples fato do dentista estar ali, às vezes com uma personalização, alguma coisa, já ajuda na experiência também. Tá? E aí, para finalizar essa parte, resgata, né? Então, ela ajuda a gente a resgatar ali os leads que não responderam, os leads que faltaram, né? Todos esses leads que não agendaram, então a gente consegue trabalhar com essa campanha também, e até mesmo os clientes, né? Para a gente, às vezes, pegar os pacientes que estão inativos, pegar esses clientes que já
né, de repente fizeram um procedimento e não voltaram mais, tá? E principalmente auxilia na negociação também, né? Porque igual eu falei, quando eu coloco essa campanha para o paciente, né, a gente fala, olha, essa campanha vai só até esse mês, né? Então a gente coloca esse começo, meio e fim, e ele sabe que se ele for lá pesquisar, não vai ter mais, tá bom? Então tudo isso aqui ajuda, e aí a do próximo mês, inclusive, já está para ficar pronto, tá? E aí, como a gente está chegando para esse momento agora do fim do mês, é muito importante que vocês trabalhem com a escassez, porque é justamente nesse momento agora que a gente está, que a escassez ela mais funciona, né? Esse momento de realmente, olha, essa campanha só vale para esse mês, certo? E aí a gente usa então essas datas temáticas para a gente falar então, né, que isso só vai agora, começo, meio e fim, né? Tem clínicas que ainda estão trabalhando com valores do ano anterior, não aplicaram o reajuste. Então você, se for o seu caso, você pode usar esse argumento, né? Você pode usar o argumento que é a última chance dele iniciar o tratamento antes do reajuste anual, né? E sempre trabalhar quando a gente falar de escassez com elementos, só hoje, só essa semana, só esse mês, né? Então, por exemplo, estou numa negociação com um paciente, né? E aí eu coloco de repente que aquela negociação que eu fiz para ele, que aquela forma de pagamento, ou às vezes eu coloquei ali um procedimento adicional, o que ele precisava fazer e eu iria de repente abrir mão daquele valor, mas daí eu falo que essa condição é só para o fechamento hoje, só para o fechamento até essa semana, né? Que vai, de repente, até hoje ou até amanhã, ou só até esse mês. Então é importante que tenha essa data, senão o paciente vai fazer ano que vem, né? A gente sabe como é que é. Então é sempre importante a gente ter isso, tá? E aí, no caso, ainda para complementar nessa parte de conseguir ter um resultado ainda mês, né? Você já tem uma carteira de clientes, tá? E muitas clínicas têm esse receio de vender para quem já é o seu cliente. Porém, gente, muitos pacientes, ainda mais na odontologia, na área da saúde, se eles não fizerem esse procedimento com vocês, eles vão buscar em outro lugar. Então, ao meu ver, é melhor que eles façam com você, porque ele já é seu cliente, ele já confia em você e você sabe que vai entregar uma qualidade. Né? Então, o primeiro passo é eu olhar para a minha carteira de clientes e eu trabalhar com ela o que esse paciente precisa. Né? Então, quando a gente vai fazer, às vezes, uma anamnese inicial, um orçamento inicial, aquele protocolo de tratamento para o paciente, estava lá no seu planejamento que, beleza, a gente vai iniciar por essa parte, mas tem outros elementos que ele precisa fazer. Né? E aí, então, resolvido a parte prioritária, a gente entra com esses outros tratamentos complementares, né? Que podem ser preventivos, que podem ser estéticos, podem ser funcionais, tá? Porém, a maioria dos clientes, dos dentistas, eles acabam só resolvendo o problema, né? E esquecendo desse algo a mais, certo? Então, com certeza, se você olhar para a tua base de clientes de forma personalizada, ou seja, realmente olhando cada cliente, né? Você vai certamente entender e visualizar algumas oportunidades. Nossa, olha, esse paciente aqui, ele precisa de uma extração. Esse paciente aqui terminou o teu protocolo, investiu já uma grana, né, para conseguir voltar a sorrir novamente. Agora que já passou um tempo, talvez um botox faça sentido para ela, ela se importa bastante com a estética, ou, né, você vai vendo aí outros, às vezes até o paciente já deixou isso sinalizado, tá? Então, estude, né, essa sua base de clientes para você fazer isso da forma, né, mais assertiva possível, tá? A campanha de upsell são campanhas que nós fazemos a cada 3 meses, 4 meses mais ou menos, na qual a gente vende, então, algum procedimento específico com uma condição diferente, né? Então, por exemplo, eu pego esses clientes que já estão em andamento comigo, que já estão em tratamento comigo, e aí eu busco oferecer alguma coisa para esses pacientes, seja botox, né, seja uma limpeza, seja um clareamento. Então, a estratégia do upsell é eu conseguir pegar esses pacientes que estão em tratamento e oferecer outros procedimentos complementares ao que ele faz dentro daquela mensalidade que ele está pagando para mim, dentro daquele valor que ele paga ali normalmente. Tá? Então, normalmente, né, a campanha de upsell a gente faz a cada 3, 4 meses aí, tá? E aí, o upsell perpétuo é o quê? Como normalmente as clínicas possuem outros dentistas, então aqui a gente já está falando das clínicas mais estruturadas, coisas do tipo,
como são prestadores de serviço, coisa do tipo, nunca é demais a gente reforçar, né, referente a toda vez que o paciente vir na minha clínica, seja para fazer ortodontia, fazer isso, fazer aquilo, faça uma nova avaliação, né? O que é essa nova avaliação? É simplesmente você olhar para aquele paciente, fazer um diagnóstico, poxa, não tem nada saindo, né, do lugar, tá tudo certo. Porque às vezes numa dessa, a gente, né, deixa passar uma situação que poderia ter sido evitada. Só que se você não falou para o teu prestador de serviço, se ele não deu esse alinhamento, eu já vi casos de simplesmente por essa falta de comunicação, o dentista às vezes ele ter receio de tipo, pô, mas o meu trabalho aqui é só fazer a manutenção, né? Então, às vezes essa simples questão de alinhamento, de comunicação já evita isso, porque o nosso papel, imagina que chato, você está lá fazendo tratamento para o paciente, aí acontece algum problema, e ainda esse problema a gente poderia ter evitado anteriormente, e a gente não deu essa orientação para o paciente. Então a gente sempre gosta, né, quando o paciente vem fazer ali o seu tratamento, dar continuidade, a gente sempre gosta de fazer um diagnóstico ali para ver se realmente não tem nada saindo do lugar. Tá? E aí, dessa forma, às vezes pode surgir um novo procedimento, né? De repente você já consegue, né, ter um outro tratamento ali ativo. Tá? E a gente tem também a nossa querida campanha de prevenção. Né? A campanha de prevenção, os dentistas que aplicam ela, né, vai se criando uma carteira de recorrência em cima disso. Como assim? Prevenção é algo que a gente paga, que a gente fala para o nosso paciente, né, que ele paga, para ele não ter um problema que normalmente ele teve quando ele vem me procurar. Então a gente não quer se posicionar como uma clínica, claro, cada um tem o seu modelo de negócio, né, mas é o que a gente fala para o paciente, que o paciente ele veio aqui por causa de um problema. E eu não quero que você saia daqui e depois novamente me procure, né, por um problema que a gente poderia ter evitado. E como que a gente evita? Com limpeza, com isso, com aquilo, com acompanhamento, né, com prevenção. Então a gente cria ali um pacote de serviço, né, cada um com as suas, né, os seus tratamentos ali, aonde a gente após resolver o problema do paciente, após eu terminar o tratamento dele, então não deixe ele solto. Eu falo, olha, para a gente evitar que aconteça o que aconteceu com você lá atrás, né, a gente então recomenda para você a nossa campanha de prevenção, onde vai estar incluso isso e aquilo, que vai evitar, vai ajudar a gente a evitar que aconteça esse problema que aconteceu ali no início. Tá? Então isso aqui é muito bacana, porque daí o paciente paga um valorzinho X ali para você por mês, né? E aí está incluso ali algumas coisas. E nisso você evita, né, novos problemas nesse paciente, ou que ele te procure novamente quando acontecer alguma coisa. Então a gente sempre gosta de trabalhar para evitar o problema antes dele acontecer. Né? Então a campanha de prevenção ela é muito válida para isso. E aí, no caso, vocês podem criar essa carteira de recorrência onde cada paciente vai te pagar um valor, né? E com isso você cria então essa carteira de recebíveis, né? Então isso aqui é algo quanto antes você fizer, melhor, né? Então de repente, poxa, em julho do ano que vem, você fazendo isso, dando atenção para isso, para todo cliente, quando termina um tratamento com você, quem sabe, né, no ano que vem você já não tem um bom resultado só disso aqui, né? Porque é algo quanto mais vai passando o tempo, né, vai aumentando ali. Então tem clínicas, por exemplo, que conseguem só com a campanha de prevenção pagar o custo fixo, né? Então é a estratégia de cada um, tá? Aí depois você vai melhorando, dá para fazer a campanha de prevenção, né, só para crianças, enfim, tá? Mas a ideia é não deixar o paciente quando ele terminar o tratamento solto. Vocês colocam ele dentro dessa campanha de prevenção para evitar que, né, ele volte a ter problemas ali, tá bom? Boa. E aí, no caso, agora os novos, né, novas estratégias que a gente vai passar aqui para vocês, vai exigir ali um certo contato, né? Então, tem clínicas que falam, os pacientes não me respondem, tá? Mas o que que acontece? Você mandou uma mensagem escrita. E a mensagem escrita hoje, né, como está todo mundo fazendo, ela já não gera mais tanto resultado quanto antes. Então, não que esteja errada, mas estamos falando de performance. Quando a gente fala de performance, é sim aquilo que mais funciona. E aquilo que normalmente mais funciona é o mais personalizado para cada caso. Tá? Então, às vezes, a clínica quer o melhor resultado, fazendo o que menos dá resultado.
tá? Então, a gente vai passar aqui algumas orientações mais práticas agora, né, para vocês colocarem aí na clínica de vocês, e aí, dentro disso, para não ficar redundante, tá? Não ficar toda hora falando, aí vocês podem, então, escolher esse meio de contato, se vai ser um vídeo personalizado, né? Se vai ser um vídeo genérico, se vai ser um áudio personalizado para cada paciente ou um áudio genérico. Né? O que é o genérico? Né? O personalizado é, eu falo o nome do paciente. Oi, Matheus, tudo bem? E o genérico é, eu vou fazer oi, tudo bem. Então, não falo necessariamente o nome do paciente, tá? Então, aqui a gente colocou numa ordem do que mais tende a dar retorno para o que menos tende a dar retorno. Então, nota que a mensagem escrita ela é, né, a que menos gera retorno dentro disso aqui. Ah, Matheus, mas fazer um vídeo personalizado para cada paciente dá trabalho. Trabalhar dá trabalho, né? Então, é aquela coisa. Hoje todo mundo faz esse trabalho. Às vezes o simples fato da gente fazer algo diferente já nos gera um resultado melhor. Se eu quero fazer as mesmas coisas querendo os resultados diferentes, não rola, né? Não funciona assim. Então, às vezes, o simples fato de eu fazer algo diferente, a gente já consegue se destacar, tá? Então, vamos para a parte prática, beleza? Por que eu falei isso? Então, para ajudar a aumentar o teu faturamento esse mês, quem que você pode recorrer que já está na sua base? Os pacientes que não fecharam. Esses pacientes, eles já estão na sua base de clientes, eles já estão próximos de repente, fechar um tratamento com você. Quem que você acha que é mais fácil de iniciar o tratamento com você? Este paciente que não fechou ou um lead novo da rede social? Esse paciente que não fechou, ele já passou na sua clínica, você já fez uma avaliação, você já tem a análise do caso. O novo, você nem sabe se ele vai comparecer ainda. Então, esse aqui, de certa forma, ele está mais próximo de iniciar o tratamento com você. Tá? Então, entre em contato com esses pacientes. E aí, lembra que eu falei agora anteriormente referente às formas de contato que você pode fazer com esse paciente? Então, nada impede você de fazer um vídeo para esse paciente que não fechou, a depender, claro, do ticket médio, enfim, falando, né? Usando esse script aqui. Oi, Matheus, tudo bem? Olha, eu vi que você passou aqui por uma consulta com o nosso dentista, ou comigo aqui, né? E eu percebi que você não retornou para iniciar o seu tratamento. Você ficou com alguma dúvida? Como é que eu posso te ajudar? E aí, como já passou um tempo, uns dias, né, desde a sua última consulta, o ideal seria você retornar aqui na clínica para a gente rever o seu caso, pode ser? Então, né, aí aqui é uma opção nossa, de fazer o paciente voltar na nossa clínica, porque quando a gente conversa olho no olho com esse paciente, ainda mais dependendo do ticket médio, né, principalmente pacientes mais de idade, eles gostam de ter essa confiança do olho no olho, de pegar na mão, né, então é importante para eles. Então, quando a gente fala de não fechados, de repente essa estratégia faz sentido. E aí, igual eu falei anteriormente, às vezes, como fazer o vídeo personalizado pode dar muito trabalho, então talvez você vai nos pacientes com maior ticket médio, né? Ou então no que está mais realmente que você mais confia de que pode fechar, mas que parou de te responder por algum motivo, né? Ou então você pega, faz um vídeo, então já, né, terminou essa atividade aí para os outros tratamentos, para os outros tipos de paciente com ticket médio menor e tal, já que você não vai conseguir fazer personalizado, porque seu tempo é corrido, não deixa de fazer. Faz então um vídeo, de repente, genérico que não tem a personalização. Aí você faz o vídeo e manda para sua equipe. Tá? Ou posso fazer um áudio personalizado, também pode ser o áudio, né? Genérico. Enfim, mas tentem fazer de uma coisa diferente do que já é feito na maioria das vezes, porque o paciente, uma coisa é a secretária falar. Por mais que a sua secretária seja, né, carismática, ela consiga ali falar com os pacientes, eles gostam, enfim. Mas o paciente encara você como autoridade. Então, o simples fato de ele falar com você, dele ter essa sensação de falar com você, para ele já é importante, você é a autoridade para ele. Então, normalmente, quando a gente coloca, né, o doutor, a doutora na abordagem, né, eles acabam dando um retorno maior, né, porque a secretária, eles nem se importam de não responder. Agora, o doutor, né, não, vou responder o doutor.
né? Quantas vezes já não aconteceu com você? Eu espero que nunca. Mas de você vai lá, você fechou o tratamento com o paciente na sala, chegou na recepção, ele mudou de ideia. Por quê? Porque com você ele ficou com vergonha de falar que não ia iniciar. Para a secretária ele fala. Tá? Então, o paciente considera vocês como, né, uma autoridade, então vocês precisam usar isso na sua abordagem, tá? Então, pacientes que não fecharam, recomendamos muito que vocês trabalhem com esses pacientes aqui, e aí sempre do mais recente para o mais antigo, tá? Então, Matheus, meu faturamento não tá legal, não sei o quê. Pega os pacientes mais recentes e vai indo mês a mês anteriormente, tá? Vai ter pacientes, às vezes, que você vai falar com eles que são de janeiro. E tá tudo bem. Né? Às vezes a gente, quando vai comprar algo de um valor maior, a gente não fecha no primeiro dia. Né? A gente não fecha, às vezes, no primeiro mês, dependendo do que for o valor. Então, é normal, né, a gente recorrer aos meses mais antigos, principalmente no nosso caso, que é saúde, o paciente tem que pensar, tem a questão financeira, tem a questão do pós. Então, podem sim recorrer aos mais antigos, tá? Só lembrando, quando passar de 2 meses, dependendo aí, e do que for o caso do paciente, né? Aí é importante já ser uma nova avaliação, um novo bate-papo ali, para a gente rever o caso do paciente, beleza? Boa. Aí, que mais? Então, a gente falou dos pacientes que não fecharam. Aí, agora, a gente tem aqueles pacientes, e vocês têm, né, que vocês mandam lá para eles fazerem a documentação, eles até fizeram a documentação, mas não voltaram. Esse paciente também, ele está um passo de iniciar com você. Porque uma coisa é ali quem não fechou e nem fez o exame. A outra coisa é que já fez o exame. Tá? Então é importante você também ver quem que são esses pacientes. Se você tiver uma parceria com a radiológica, né, eles até às vezes dão um sistema, você consegue visualizar ali. E é importante, né, fazer esse acompanhamento, porque às vezes o paciente ele fica lá na dele, né? Ah, não, eu fiz o exame aqui, quando der eu inicio lá, né? Mas daí é importante você fazer esse contato com o paciente, tá? Vou dar um exemplo do meu pai. Ele foi fazer na época no exame, acho que era tomografia, fazer lá um exame, enfim, uma cirurgia. E aí, no caso, ele não sabia que esse documento, que essa documentação, ela expirava. Então ele estava no tempo dele. Não, eu vou fazer aqui e aí quando der eu inicio. E aí, quando ele resolveu iniciar, aquela documentação dele já não era mais válida. E ele não tinha plano, ele fez no particular. Então vocês sabem que é um valor considerável para fazer. Ou seja, ele rasgou o dinheiro dele, por simplesmente não ter conhecimento. Se isso aconteceu com meu pai, provavelmente aconteça com os pacientes de vocês, porque são pessoas, né? Então tudo pode acontecer. Então, às vezes, o paciente não sabe disso, ele fica nessa, não, quando der eu inicio e tudo mais. Então, entre em contato, né, com esses pacientes que fizeram o exame, mas por algum motivo ainda não iniciaram, que eles também estão ali, ó, em cima do muro, né? Bem pertinho mesmo de iniciar o tratamento com vocês, tá? E aí a gente tem os outros que você deu a guia, né? E que não fecharam. Então, esses que você deu a guia e coisa do tipo que não retornaram, vocês podem usar isso também dentro da abordagem de vocês, né? Olha, a gente te enviou ali a requisição, pode inclusive falar que essa requisição, ela tem um tempo, né? Tem algumas pessoas, algumas que têm uma parceria com a rádio, aonde se fizer no mesmo mês e tal, é um valor menor, ou, né, paciente da clínica o valor é menor e pacientes particulares o valor é maior, ou seja, né, para conseguir esse desconto é válido até tal dia. Então, também é legal você comunicar ao teu paciente, né, sobre isso, caso você faça essa estratégia. Caso você não faça, eu consideraria aí olhar para isso com mais carinho, porque o exame é o primeiro investimento que o paciente tem para iniciar o tratamento com você, na maioria das vezes. Então é uma barreira de entrada, de certa forma. Só que como não é você que paga, você nem, né? Às vezes eu vou fazer reunião com o dentista. Quanto que você paga na documentação? Nem sei. Quanto que é o paciente, né? Não sabe que não é ele que paga. Então nunca se preocupou de, às vezes, fazer uma parceria com uma rádio legal, de conseguir alguma condição diferenciada. Nunca se preocupou com isso, porque não é o dentista que paga. Mas pro paciente, que é ele que paga, qualquer benefício é benefício. Qualquer vantagem é um diferencial para ele. Porque isso também interfere diretamente no teu fechamento.
tá? Então, tem diversas estratégias, né? Tem radiológicas que fazem no consignado. Então, você vai lá, manda os pacientes para eles depois, né, retornam ali o valor para você, mas primeiro você fatura, né, e depois você paga, né? Tem outras que dão um desconto, né, legal. Então, depende muito da sua parceria. Tem clínicas que têm parceria com a rádio, sei lá, 5 anos. Nunca nem sequer conversaram. E já é cliente há 5 anos. Então, com certeza, se você falar alguma coisa, você vai conseguir algum benefício, né? Então, tentem aí, porque quanto mais você facilitar para o teu paciente essa questão do exame, mais vai tirar essa primeira barreira aí, que é esse investimento inicial, e, consequentemente, vai também aumentar o teu fechamento, tá? Boa. E aí a gente tem os nossos queridos leads que estão, né, no WhatsApp de vocês que não agendaram. Eu tenho certeza, né, que no WhatsApp de vocês, né, se você for lá e olhar no seu WhatsApp, vai ter ali muitos pacientes que às vezes vieram de indicação, mas não agendaram, ou às vezes falaram que ia fazer um procedimento, a conversa morreu e não foi mais para frente, né? Ou que ia iniciar o tratamento e não foi mais para frente, ou que vieram do Google, ou que vieram disso, daquilo. Então, dê uma olhada no seu WhatsApp com bastante carinho, que com certeza vai ter gente no seu WhatsApp ali, né? E o simples fato de às vezes você olhar o seu WhatsApp, né? Às vezes tem um faturamento que pode vir disso, às vezes tem uma, né, um procedimento que venha disso, só de você olhar e porque às vezes, poxa, eu mandei até a mensagem, respondi o paciente, mas sei lá, a internet oscilou e a minha mensagem não foi, ou eu abri a mensagem, né? Quem nunca abriu a mensagem, achou que tinha respondido, mas não respondeu. Então, às vezes, esse simples fato de fazer essa conferência aí já tenha algum paciente meio que boiando aí para você voltar a falar com ele. Aí você pode usar esse script aí também para retornar, então, esse tratamento, essa conversa ali com o paciente, beleza? Normalmente, tem leads boiando, pacientes boiando no celular da recepção, normalmente que gera faturamento, né? E daí vai depender dessa estrutura, mas se você tiver um celular só para follow-up, dá uma olhadinha, celular de lead, dá uma olhadinha. Então, normalmente, como sempre tem muita coisa acontecendo, e né, são pessoas, às vezes pode acontecer algum erro humano, enfim, sempre vai ter alguma coisinha boiando ali. Então, dê uma olhadinha ali, que às vezes pode ser isso que vá, né, compor o seu resultado ainda desse mês. Beleza? Aí a gente tem também os pacientes que faltaram, seja porque choveu, né, seja porque fez frio, mas esses pacientes que estão em tratamento com vocês, né, eles de repente têm ali um valor para pagar, né? Então, esse paciente que faltou, ele deixou de pagar um valor que estava na minha previsão, e nem só por isso, além de atrapalhar o tratamento dele, né? Então, a gente quer que ele venha, até porque pessoas atraem pessoas. Então, esse paciente vindo na minha clínica, eu garanto a satisfação. Se eu garanto a satisfação, eu possivelmente tenho uma indicação, né? Se ele está na minha clínica, eu tenho a oportunidade de oferecer outros tratamentos. Então, não é só o problema falta, né? É tudo que está ao redor, né? E ainda sobre a questão das faltas, daí a gente tem também os leads que faltaram. Então a gente tem esses que eu acabei de falar, que são os pacientes que estão ativos em tratamento, coisa do tipo, e os pacientes de primeira consulta que faltaram. Então, da mesma forma que a gente tem os pacientes que fizeram a avaliação e não fecharam, e a gente vai trabalhando, né, com quem, os mais recentes, dos mais recentes para os mais antigos, os pacientes que faltaram de primeira consulta também. Né? Quem é que nunca agendou um compromisso que infelizmente teve um imprevisto? Com os nossos pacientes é a mesma coisa. Ainda mais com o lead da rede social, né? Que a barreira ali de faltar é muito cômodo, né? Ah, se eu faltar não vai acontecer nada comigo mesmo. Infelizmente, é assim que às vezes os pacientes pensam, não à toa que o SUS, um dos maiores problemas é que, né, sofre com essa questão de faltas, né? Então, a gente precisa, devido à cultura do nosso país, fazer esse contato com esses pacientes que faltam. Porque, às vezes, a gente vai lá, toda sexta-feira a gente tem essa reunião aqui. Nem todo mundo coloca na agenda. O nosso paciente, esse paciente, não coloca na agenda, nem trabalha com isso, eles não se organizam dessa forma. Para eles, isso não é normal. Então, fazer esse trabalho de resgate é importante, seja com seus clientes ativos,
seja com os leads, com os pacientes que não agendaram, né, que não viraram tratamento ainda na sua clínica, ok? Boa. Aí, no caso, o que mais que a gente tem? Provavelmente, né, a gente tem aí, então, os pacientes que fizeram algum tipo de tratamento, mas não voltaram mais, né? Então, vamos pegar dentro de uma janela de 6 meses, você tem muitos pacientes que você foi lá, resolveu o problema dele, mas por não ter a campanha de prevenção, também ele não voltou mais, né? Mas é importante ele voltar, nem que seja para uma limpeza, dependendo do caso do paciente, né? Sempre importante a pessoa ter essa prevenção, ter essa limpeza ou ter até outros tratamentos ali que façam sentido. Tá? Então é importante você pegar os seus clientes e sempre dividir. Né? Faz quanto tempo que esse paciente não vem na minha clínica? Sempre que der 6 meses, dependendo do caso, né? Tem pacientes que às vezes até antes. Então você tem esse processo dentro da sua clínica para rechamar, retrabalhar esses pacientes para vir na sua clínica. Tá? Então você pode fazer um vídeo genérico, imagina o paciente que está no tratamento com você, vai receber um vídeo do doutor, que pode ser então, né, sem falar o nome dele, ou que pode ser falando o nome dele, a seu critério, né? Mas ele já clínica que faz isso, que dentista, às vezes a vida inteira dele, ele é algum médico, algum dentista, e nunca receberam ele dessa forma. Então, oi, Matheus, tudo bem? Eu estava aqui conversando, né, com a nossa equipe, e eu lembrei de você, né, já faz aí bastante tempo que você não vem aqui na nossa clínica, né, e como é sempre importante a gente garantir a sua qualidade, né, aquela prestação de serviço que a gente fez para você, né, a qualidade do seu tratamento, do seu procedimento. Então, vamos marcar aí um novo dia, um novo horário para você vir aqui na clínica para a gente ver se está tudo certinho. Então, poxa, legal, né? Eu, como paciente, fiz um investimento naquela clínica, fiz um tratamento com eles e eles estão entrando em contato comigo para ver se está tudo certo com aquele procedimento que a gente fez. Eu fiz uma cirurgia no joelho e até hoje o meu médico não pediu para eu retornar lá para ver se estava tudo bem. Né? Então, só para vocês entenderem, né, como que isso é importante, dependendo da região que você está, poxa, ter esse pós também. E aí, numa dessa, o paciente volta na clínica, faz outros procedimentos, indica, aquela coisa toda que a gente falou. Então, é importante, né, fazer esse trabalho, e aí você, então, pode ser no seu sistema a sua forma de controlar. Deu 6 meses, você chama esse paciente de volta para ir aí na tua clínica, tá bom? Opa, acho que eu passei. E aí, a gente tem os nossos queridos pacientes que às vezes acabam paralisando o tratamento por algum motivo, né? Não acontece? Às vezes perdeu o trabalho, né? Às vezes aconteceu algum imprevisto ali, uma obra, uma reforma, aconteceu alguma coisa, infelizmente um acidente, enfim, né? Aconteceu alguma coisa que essa pessoa precisou paralisar o tratamento. E aí, na correria do dia a dia, a clínica não vai falar com esse paciente de novo. Tá? E aí ele fica lá abandonado. Então, não sei se isso acontece com vocês, mas é um paciente que quando você não trabalha, e aí até você lembrar dele de novo, às vezes já resolveu aquele problema. Então, deixa sempre um radarzinho aí um tempo para olhar se não tem esse paciente aí que já estava nessa situação para você resgatar de volta. Com dentistas acontece isso. Pô, Matheus, aconteceu um problema aqui na minha clínica, cara, vazamento, não sei o que, não sei o que. Vou ter que dar um tempo, daqui a pouco a gente volta com o trabalho de novo. Beleza? Aí a gente deixa anotado aqui e fica mantendo contato com esse cliente. Aí eu tenho duas situações: aguardar o cliente me chamar, passivo, ou eu sempre fazendo contato com esse cliente ativo para ver, né, até quando que é a previsão dele de retorno e coisa do tipo. Da mesma forma vocês podem fazer, tá? Normalmente o passivo, ou seja, esperar a pessoa vir até mim, é aquela coisa, na volta a gente compra e às vezes não acontece. Então eu gosto sempre de puxar a responsabilidade para mim e ficar fazendo isso dentro do meu CRM. Ok? Então, recomendo aí também vocês terem esse processo dentro da clínica de vocês de resgate, tá? Clientes inadimplentes. Pode ser ortodontia, dependendo do seu modelo de negócio. Pode ser, às vezes, boleto bancário, né? Então, vai depender, né? Espero que não aconteça, mas hoje, dentro do nosso país, também 50% dos brasileiros, né, tem algum tipo de inadimplência, tem algum tipo ali de dívida, vamos dizer assim, né, infelizmente. Então, é comum que as clínicas odontológicas elas sejam afetadas, né? Então,
Às vezes o pessoal tem vergonha de cobrar os pacientes inadimplentes. Vergonha deveria ter o paciente de não pagar a prestação de serviço que nós realizamos, não é? Então, se você, né, tem algum tipo de paciente que está nessa situação, não precisa ter vergonha, né? Então, é conversar com o paciente, tá? Então, sempre tentar, antes de, né, chegar nesse momento de restrição, coisa do tipo, sempre tentar, né, resolver de forma amigável para o paciente voltar a pagar, regularizar. Só que também, se você não comunica teu paciente, né? Claro, o paciente mesmo deveria ir lá e pagar, mas correria do dia a dia, trabalho, essas coisas, às vezes passou, né? Então, sempre, às vezes, não sei qual o valor que você tem, né, dessa questão dos inadimplentes, mas sempre também dedique um tempo para você olhar para essa base de clientes, que às vezes tem um ou outro paciente que você consegue recuperar. E aí não só pela questão do dinheiro novamente, mas pela questão de você voltar a entregar o tratamento daquele paciente, voltar a resolver o problema daquele paciente. Aí esse paciente fica satisfeito, esse paciente faz outros tratamentos, esse paciente indica. Então não é só o valorzinho que está em aberto, é todo o pós que ter esse cliente comigo, ter esse paciente comigo me traz de outras oportunidades. Além da gente entregar aquilo que a gente, né, prometeu, certo? Quando a gente fez, então, o juramento lá de ser dentista, resolver o problema do paciente, atender com qualidade, né? Então, é importante a gente fazer sempre esse trabalho dos inadimplentes, tá? Sempre dedique um tempinho para isso, beleza? Boa. E aí a gente tem também os aniversariantes do mês. Não sei se a sua clínica já trabalha com isso, né? Mas todos os meses eu acredito que você tem algum paciente que faz aniversário. E aí você vai, às vezes, num restaurante, tem lá, né? Mês do seu aniversário, dia do seu aniversário, ganha desconto, ganha um prato, alguma coisa. Aí você vai no shopping, a loja oferece. Todo mundo trabalha com alguma coisa nesse sentido. Assim como todo mundo, no seu aniversário, gosta de se sentir especial, mas o melhor, no seu aniversário, as pessoas normalmente no mês, no dia, enfim, mas normalmente as pessoas consomem mais no seu aniversário. Ah, mês do meu aniversário, dia do meu aniversário, eu vou gastar mais. Isso acontece, tá? Ainda mais o brasileiro que não pode ver uma promoção. Então, por que não usar isso na sua clínica odontológica? Certo? Normalmente, se você usa um sistema, tem lá a data de nascimento, que vai te trazer o mês do aniversário do seu paciente, o dia do aniversário. Então, qual que é a nossa recomendação? Fazer um trabalho com isso. E para isso você vai fazer uma régua de contato com 3 contatos, tá? Sendo uma mensagem no início do mês, por quê? Para a gente comunicar ele da campanha do aniversário dele. A mensagem no dia do aniversário, a gente está comunicando, a gente tem que, né, falar no dia do aniversário dele. E uma mensagem antes de acabar a campanha, caso ele não tenha aproveitado, tá? Então, como é que funciona na prática? No início do mês, né, a gente pode fazer um vídeo, um áudio, como vocês quiserem, né? Parabéns, devido ao mês do seu aniversário, você foi selecionada e ganhou X% de desconto ou um X de tratamento, alguma coisa que você acha que faz sentido para o teu paciente, né, em qualquer procedimento aqui na clínica, tá? Então, aqui a gente vai fazer o paciente que às vezes, poxa, já fez um tratamento, não fechou, faltou, enfim, né? A gente consegue usar isso aqui para todo mundo, não é só para quem está ativo, tá? Então a gente consegue expandir isso para outros pacientes, tá? Desde que você tenha no seu CRM, tá? E aí, no caso, se você achar que faz sentido, você pode também fazer um paciente virar outro. Então, sua família e amigos também podem ser beneficiados com isso, porque no meu entendimento aqui da campanha, quanto mais pessoas eu pegar, melhor, se for esse o meu modelo de negócio, tá? Caso você tenha interesse, é só passar o nome e o telefone. Qual que é o melhor dia e horário para você vir, né, até a nossa clínica para resgatar seu benefício, tá? Então aqui é uma campanha mesmo. Então a gente tem que ver o que faz sentido dentro da nossa precificação de oferecer para o paciente. É 10%, é um procedimento, é algum benefício, o que a gente pode oferecer para esse paciente que vai, de repente, fazer ele voltar na clínica. Tem algumas clínicas que elas pensam assim, não adianta só dar um valor de desconto, porque o valor de desconto eu não forço, de certa forma, esse paciente a vir na minha clínica.
Eles oferecem alguma coisa que faça esse paciente vir na clínica, né? Aí vai depender. Pô, um paciente que já gastou comigo X de valor, pô, às vezes, sei lá, uma profilaxia, um raio-x panorâmico, enfim, alguma coisa que normalmente faça esse paciente pisar na clínica de novo, porque o desconto não necessariamente eu vou ter isso, né? E se ela pisa na minha clínica, às vezes a minha conversão ela é maior, tá? Então, só uma sugestão, depende do modelo de negócio de vocês. No dia do aniversário aqui a gente só fala das felicitações, não tenta vender nada, tá? Só não deixa passar em branco. E aqui, caso o paciente, antes de acabar o mês, não tenha ainda aderido à campanha do aniversário, a gente só manda essa mensagem de escassez para ser a finalização. Ou seja, eu falo ali para o paciente que, ó, só para te lembrar que a campanha referente ao mês do seu aniversário já está para finalizar, né? E aí, para não ter aqueles espertinhos de tipo, pô, o mês do aniversário da pessoa é agora no mês 7, em setembro ela está pedindo aquele benefício, né? Então, só para a gente deixar isso formalizado, tá bom? E aí também a gente pode, né? Ó, você pretende resgatar o seu benefício, ou então, para não perder ele, transferir para algum amigo ou para algum familiar. Porque às vezes a pessoa tipo, não tem interesse, não foi legal para ela essa abordagem, enfim, né? Não, aquilo que você colocou para ela não faz sentido, tal, às vezes mudou de cidade, enfim. Mas ela pode conhecer alguém na família, né? Pode ser algum amigo, alguém que de repente precise daquilo. Então, ela pode transferir isso para outra pessoa, tá? Boa. E aí, gente, também temos a questão da indicação. Né? A indicação hoje, provavelmente vocês já recebem indicações, mas normalmente são indicações que acontecem de forma orgânica. Nós temos outras formas de trabalhar com indicação, que é pedir, né? Então eu posso simplesmente, paciente, estou aqui, né? Ele vai ter alta, entre aspas, vai ver o procedimento pela primeira vez e tudo mais, vai ter aquele impacto. Nesses momentos, né, de alta satisfação, pedir a indicação ela é muito importante. Né? Então, você pode simplesmente só aguardar a indicação, como você pode simplesmente só pedir a indicação. Tá? Então, o legal é sempre você ter essa cultura de sempre estar pedindo a indicação. Porque quando você espera a indicação vir, pode vir hoje, como pode vir daqui a um mês, pode vir a 30 dias. Por isso tem muitas clínicas que vivem de indicação que fica, um mês é bom, 2 meses é ruim. Por quê? Porque normalmente quem indicou num mês não indica no outro. Né? Ou tem que esperar alguma situação acontecer, alguém comentar, combinar tudo para essa pessoa indicar. Agora, quando eu lembro o paciente de me indicar, eu aumento as minhas chances de receber uma indicação. Aí a gente tem as datas temáticas, igual eu falei, sempre tem o dia do amigo, dia da amizade, dia de alguma coisa, sempre tem. Você pode usar isso para incentivar ainda mais as suas indicações. Você pode oferecer benefícios. Se eu indicar você para alguém, eu tô aumentando o seu faturamento. Não é válido eu ter alguma coisa em troca? Aqui na Prospecta, se vocês me indicarem e esse dentista fechar comigo, eu te pago R$ 350 no Pix a depender do plano, ou te dou R$ 350 né, de desconto na sua mensalidade, ou pago R$ 500 em anúncio. Quando a gente começou a fazer isso, a gente recebeu muito mais indicações. Até com dentistas isso funciona. Então, por que com o paciente não? Todo mundo gosta de ter benefício. É natural. Tá? Claro que você tem que entender da sua base de clientes, do seu perfil, do seu público-alvo, o que faz sentido. Né? Já vi clínicas que o paciente que mais indicou ganhou uma viagem. Imagina o paciente feliz com isso, né? Então você pode oferecer esses benefícios também. Às vezes fazer sorteio. Teve muita clínica na Copa do Mundo, né? Tava ali sorteando uma camisa original da seleção. Em troca do quê? Da indicação. Então, para a pessoa concorrer, ela deixava o nome e o telefone. Quanto mais pessoas ela indicasse, maior a chance dela de ganhar, né? Então, temos todas essas formas aí para a gente conseguir promover a indicação de clientes, tá? E aí, por que que isso é válido, né? Porque a indicação, vocês sabem, né? Paciente qualificado, paciente já vem com a base de alguém que confia, certo? Então, isso aqui
normalmente, né, aí igual eu falei, diversificação. Então, vai ter a rede social me dando leads, aí vai ter a minha campanha de indicação me dando leads, né? Então, eu tenho os pacientes que não fecharam me dando faturamento. E a hora que você vai ver, se você tiver um pouquinho de resultado em cada uma dessas categorias que a gente foi comentando aqui, cara, você chega no fim do mês com um faturamento composto. O problema é quando a gente deixa tudo numa coisa só, tá? Então, isso aqui também acaba ajudando vocês, beleza? Aí também o que eu gosto sempre de fazer, como a gente trabalha com pessoas, né, e procedimentos diferentes, tomar cuidado, porque às vezes a sua campanha de indicação para o paciente de ortodontia, o estímulo dele pode ser diferente do que o de implante. Às vezes o que faz sentido para o paciente de implante não faz sentido para a ortodontia. Então, às vezes você pode fazer campanhas específicas para cada procedimento. Então, só esse cuidado, ok? De você sempre pensar no todo, tá? Boa. Aí aqui a gente deixou um script de indicação para vocês só simplesmente pedirem, né? Então, deixamos, pode ser um áudio, vídeo, aquela coisa tudo que a gente falou, né? Então, Matheus, estou entrando em contato apenas para te agradecer e dizemos que nós somos muito gratos por ter você como cliente. Aproveitando, gostaria de saber se você tem alguma pessoa para estar indicando aqui na clínica, que a gente vai estar concedendo benefícios especiais para ela em seu nome. Pode me passar algum contato? Então, para quem não pede, às vezes só de fazer isso aqui, algum paciente você consegue ter de indicação. Não sei hoje, né, se vocês investem na rede social, mas um lead na rede social hoje que você paga por meta pelo menos uns R$ 20. Então, só de fazer isso aqui, às vezes você conseguir contatos, você já vai estar, né, recebendo isso sem precisar pagar nada e provavelmente, né, tem uma chance de você conseguir ter algum resultado disso também, tá? E aqui é a questão da avaliação no Google. A avaliação no Google, gente, não é que às vezes você fazer isso e vai ter faturamento esse mês. Espero que sim. Mas é algo que quanto mais você fizer, mais vai te ajudar a chegar em momentos que você precisa de faturamento e pingar um paciente do Google que brotou do nada, que vai salvar o seu mês. Porque quanto mais avaliações você conseguir, mais a plataforma te indica, certo? E tem um ponto. Pô, às vezes o paciente está em dúvida entre fechar com você e com o outro. Ele vai olhar o teu Google Meu Negócio. E aí, se você tiver bem avaliado, com bastante nota, que também não adianta ter 5 estrelas com 10 avaliações. O desafio é você ter 150 avaliações, né, com uma nota ok, certo? Então, a gente pedir essa avaliação no Google, ela ajuda, né, a gente ter essa vitrine digital bem bacana, bem posicionada, e também ter, né, a plataforma do Google nos indicando, quando alguém pesquisar lá implante, clínico geral, pesquisar por algum procedimento, aparecer você, a plataforma te indicar, sem às vezes você precisar pagar nada. Então você coloca uma plataforma para trabalhar ao seu favor, tá? Então para você pedir a avaliação, tá aqui um script. Oi, Matheus, ó, tô entrando em contato com você só para agradecer, né? Dizer que é importante ter você como cliente. E nesse mês a gente está fazendo uma campanha para conseguir ter mais avaliações no Google. Seria possível você nos avaliar? É bem rapidinho, basta clicar no link e avaliar com as suas 5 estrelas. Contamos com você. E coloca aqui o link. Por que é importante avaliar com 5 estrelas? Já tive clientes assim que, como o paciente é mais de idade, coisa do tipo, que ele fez lá um textão, né? Que gostou da clínica, isso, aquilo, não sabe mexer, colocou uma estrela. Então é importante a gente sempre enfatizar, tá bom? Para evitar aí qualquer coisa. Beleza? Então, às vezes tem clínicas que elas fazem o quê também? Deixa um totem de QR Code ali na clínica para o paciente pedir, né, para o paciente avaliar, às vezes deixa algum mimo também, alguma coisinha, ó, avalie, em troca ganha alguma coisa, porque isso aqui, gente, ajuda vocês como um todo, beleza? Então, em resumo, falamos campanhas internas, que vai ser a sua última oportunidade agora, a escassez, fim do mês, vender para quem já é cliente, nova avaliação para quem está ativo, campanha de prevenção, trabalhar com quem fez orçamento e não fechou, as pessoas dos exames, né? Quem fez, quem não fez, contato com os pacientes que não responderam, que estão parados no WhatsApp, trabalho em cima de pacientes que faltaram, seja ativos ou de primeira consulta, contato com os pacientes que não retornam há mais de 6 meses, trabalhar em cima de quem
por algum motivo parou o tratamento, fazer contato com os inadimplentes, trabalhar em cima dos aniversariantes do mês e a campanha de indicação. Então, gente, isso aqui é só um processo para tentar ajudar vocês, né, dentro dessa carteira de clientes que vocês já possuem, a tentar aumentar o faturamento de vocês. A ideia aqui foi mostrar que, olha, dentro da sua clínica existem oportunidades, né? Essas oportunidades elas estão ali, basta a gente fazer algum trabalho para resgatar essas oportunidades. Não adianta a gente querer esperar que as coisas aconteçam, né, que caem do céu. Beleza? Então, o que eu tinha para passar para vocês era mais ou menos isso. A reunião ela ficou gravada, né? Provavelmente vai ficar disponível só na segunda-feira, mas assim que ficar disponível,